Oi, galera! Estou aqui de volta para a nossa prometida aula de revisão e de exercícios. E antes de a gente entrar nos exercícios, que é algo extremamente importante nessa vida de concurseiro, porque é a forma que a gente tem de tanto gravar, fixar aquilo que a gente aprendeu, como também testar nossos conhecimentos e ir se preparando para as provas, né? Então, vamos iniciar um pouco com a aula de revisão para refrescar nossa memória, tá? E aqui eu fiz uma tabela completa com todos os conectivos que a gente já aprendeu até agora e a gente vai preencher juntos, tá certo? Vamos pro primeiro. E vocês viram que aqui eu não botei nada de letra, coloquei só os símbolos para a gente já se acostumar com essa nomenclatura, certo? Então aqui eu botei o P e o Q com as nossas duas possibilidades aí, né? Duas afirmações, que é o P e o Q. E aqui coloquei como que a gente preenche, né? VVFF, VFVF, para a gente ver aqui todas as possibilidades. Então, o primeiro aqui que a gente vai analisar é o I, né? O conectivo I, que vocês se lembram que o I, ele é mais exigente, né? Vocês lembram disso, eu tenho certeza. E ele só vai ser verdadeiro quando tiver obedecendo ou cumprir as duas coisas que ele pede, porque o I ele exige que as duas proposições elas sejam verdadeiras. Então, no caso do I, só vamos ter verdadeiro quando for VV. Todos os outros casos, nós vamos ter um resultado falso. Certo? Minha letrinha aqui não está muito bonita, mas ok. No caso do ou, vocês lembram que é quando a gente está ali já com menos exigência, né? Então, no ou, basta ter um verdadeiro que eu já estou satisfeita, né? Ou seja, nesse caso, só vai ser falso o resultado quando as duas afirmações forem falsas, né? Se tivermos um resultado verdadeiro, já está valendo. E se tivermos os dois resultados verdadeiros, está valendo também. Vocês estão vendo que eu estou botando aqui de vermelho o destaque, né? O que vai ser o diferencial de cada conectivo. Esse conectivo aqui, vocês lembram, é o ou. Essa pessoa aqui do ou, ela ou quer uma coisa ou quer outra. Ela não gosta das duas coisas iguais. Isso nos faz lembrar o quê? Que VV e FF ela não gosta, porque ela só quer ou uma coisa verdadeira ou a outra coisa verdadeira. Então ela só está satisfeita se for um verdadeiro e um falso, tá certo? Então nesse caso vai ser verdadeiro quando tivermos o resultado que um seja verdadeiro e um seja falso. Aqui é o caso do cientão. O cientão, eu acho que ele é o mais difícil um pouquinho da gente entender. Mas vocês que estão estudando comigo, vocês estão entendendo tudo. E vocês se lembram que no caso do cientão, ele só vai ser falso se a primeira proposição, né? A primeira proposição ela for verdadeira e a segunda falsa. Por quê? Porque ela já está dizendo ali, ó. Se isso acontecer, então isso vai acontecer. Então, o que, é que vai contra o que ela está dizendo? Se isso acontecer e o resultado for negativo. Então, só vai ser falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Todos os outros casos, vamos ter um resultado verdadeiro. E no se, somente se, ele significa dizer o quê? Essa seta indo e voltando, eu digo aqui. Ele quer que seja igual indo e voltando. Ou seja, só vai dar certo se for VV ou FF, porque ele quer o mesmo resultado indo e voltando. Se, somente se. Entendeu? Então, só vai ser verdadeiro se somente se a segunda resposta for verdadeira. Se a primeira não for verdadeira, então a segunda tem que ser falsa. Se não, ó, falso. E eu trouxe aqui, além dessa tabela que vocês já estão sabendo, porque vocês são top de linha, eu trouxe aqui mais uns conceitozinhos novos para a gente fixar também aqui na nossa mente. A negação vocês vão ver muito e a gente vai falar também mais nas próximas aulas, porque temos aqui alguns detalhes nessa negação, né? Mas por enquanto, o que vocês têm que entender? Que a negação de uma proposição é simplesmente dizer que ela não vai acontecer. Como assim? Se ela for verdadeira, ela vira falsa, e se ela for falsa, ela vira verdadeira. Calma, Thalita, me explica. Por exemplo, se eu digo Thalita é uma pessoa bonita, qual é a negação disso? Thalita não é uma pessoa bonita.
Entenderam? Então é simplesmente você negar, transformar o que era verdadeiro em falso, o que era falso em verdadeiro. Se eu digo que Talita não é legal, a negação disso é que Talita é legal, entendeu? Então, assim, é mais abrangente do que isso, mas o principal que vocês têm que entender é isso, né? Uma coisa que nega a outra. Você vai dizer uma afirmação e a negação dela é deixar aquele resultado que antes era verdadeiro, deixar ele falso, tá? E vice-versa, né? Se ele era falso, ele deixar ele verdadeiro, tá? O que é tautologia? Tautologia é quando você faz aqui uma análise dessa e termina tudo verdadeiro. Se nós tivermos um resultado aqui que dê tudo verdadeiro, isso vai ser chamado tautologia. Da mesma forma, a contradição ela vai acontecer quando você fizer uma análise e terminar tudo falso, tá certo? E contingência. Contingência é esse quadro aqui. É quando a gente não tem um resultado que é só V ou só F. É o mais comum de acontecer e que acontece nesses exemplos aqui, ok? Então, agora a gente vai para a parte dos exercícios, que com isso daqui revisado e com o que a gente já estudou nas outras aulas, a gente vai conseguir resolver.